E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou professora de linguagem socioambiental. Bom, na última aula comecei falando sobre a ODS, a ODM, como que a ODS veio através da ODM e o porquê disso, né? A ODM ela tinha 8 objetivos. Aí a ODS veio para poder cumprir, né? Para cumprir mais objetivos, acrescentando aí mais 9 objetivos, né? São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E dentre eles, né, tem uma série de objetivos, né, mas dentre eles é acabar com a pobreza de todos os lugares e de todas as formas, que tinha também na ODM, né, e um dos objetivos da ODM era esse. Eles alcançaram boa parte disso, só que a ODS veio para poder continuar isso e fazer e tipo continuar fazendo o melhor, né? Também tem alcançar a igualdade de gênero, a empoderamento feminino aí, redução da desigualdade entre os países e dentro deles mesmos, né? Onde pode surgir bastante. E medidas também de alcançar mudanças, assim, alcançar o combate, né, de mudanças climáticas e os efeitos delas. Bom, eu vou frisar, né, em 3 objetivos, falando um pouquinho mais a respeito deles. Bom, um dos objetivos aí é o objetivo 12, que é assegurar os padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? Uns dos objetivos dentro desse objetivo, né, é até 2030 alcançar ali a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais do mundo. Também até 2030 eles pretendem reduzir pela metade o desperdício de alimentos por capita mundial nos níveis de varejo e de consumidor. E reduzir assim também as perdas de alimento ao longo das cadeias de produção e abastecimento e incluindo também as perdas pós-colheita. A gente vê que não é de hoje, né, que a gente vê que acontece muitas perdas dentro desse sistema, né, de colheita, por exemplo. Tem muito alimento que é desperdiçado, né? Então, um dos objetivos do objetivo 12 é também reduzir isso. Também até 2030 reduzir ali também a geração dos resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e de reuso. Também incentivar as empresas, né, especialmente as empresas grandes que adotam ali o objetivo de adotar práticas mais sustentáveis, integrar informações de sustentabilidade dentro da empresa, né? E promover assim também práticas públicas sustentáveis de acordo ali com as políticas e prioridades nacionais de cada país. Para vocês terem uma ideia, 1,3 bilhões de toneladas de comida são desperdiçadas diariamente. E se as pessoas ali usassem lâmpadas, que seria, por exemplo, de baixo consumo, o mundo ele economizaria 120 bilhões de dólares anualmente. E a população global ele deve chegar ali até 2050 a 9,6 bilhões de pessoas. E para sustentar essas pessoas, teria que ser o equivalente a 3 planetas, né? Seria necessário para promover os recursos naturais necessários para sustentar o estilo de vida atual, né? Do nosso estilo de vida. Então, imagina até 2050, né? Como que vai ser. E mais de 1,1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Tenso, né? A gente acha que muitos lugares têm acesso, né? Igual, por exemplo, aqui no Brasil. Só que dentro do Brasil mesmo, muitos lugares ainda não têm acesso à água. E vou falar de mais outros 2 objetivos. Bom, agora o objetivo 14, né? E dentro desse objetivo também tem vários outros objetivos. Mas o objetivo 14 é a conservação e uso sustentáveis dos mares, dos oceanos e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, os oceanos eles cobrem ali 3/4 da superfície da Terra, né? Contendo 97% da água do planeta e representa 99% da vida do planeta em termos de volume. E mundialmente o valor de mercado dos recursos marinhos e costeiras e das indústrias é de 3 trilhões de dólares, né? Assim, o peso produto interno bruto, né, global. E a pesca, né, em si também, os oceanos são a maior fonte de proteína do mundo, né, com cerca de 3 bilhões de pessoas dependendo dos oceanos como fonte
de alimento, né? Emprega também a pesca mais de 200 milhões de pessoas. Só que tanta pesca, né? Tanta gente trabalhando com isso, também causa muito impacto, né? Por exemplo, a pesca ela está contribuindo então para a rápida diminuição de várias espécies de peixes e estão impedindo, né, esforços para salvar e restaurar a pesca mundial e empregos relacionados, né, causando então uma redução de 50 bilhões de dólares em pesca dos oceanos por ano. E 40% ali dos oceanos do mundo são atualmente afetados por atividades humanas, incluindo a poluição, a diminuição de pesca e perda de habitats costeiros. Os peixes estão morrendo, né? E diminuindo as espécies deles. Então, quantas espécies não existem dentro dos oceanos que a gente não conhece, né? Também um dos objetivos é proporcionar o acesso também de pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos, né? Assegurar também a conservação e o uso sustentáveis dos oceanos. Muita gente não sabe, algumas pessoas podem até saber, mas dentro dos oceanos, os mares, né, existem ilhas de lixo. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso em outro momento. Só que é bom vocês saberem disso. Por exemplo, não sei quem viu a live, né, com o Alexandre, o fotógrafo, né, fotografia extrema. Ele mostrou algumas fotos que são chocantes. Por exemplo, no Caribe, muito, muito lixo sai diretamente do mar. As pessoas não têm noção. É tipo isso, porque é muito lixo e é um lugar que seria um lugar turístico. É um lugar turístico, né? Então, tecnicamente, deveria ser limpo, né? Só que, ao contrário, tem muito lixo. Então, as pessoas não têm consciência, né, do uso sustentável de... literalmente jogar o lixo onde deve ser jogado, né? E não em qualquer lugar. É bem chocante isso. E também, quem puder rever a live lá no Instagram, tá lá. Aí vocês dão uma olhadinha sobre o que ele disse e algumas fotografias que ele também mostrou pra gente. Agora tem o objetivo 15, que também é proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter ou reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Bom, 13 milhões de hectares de florestas estão sendo perdidas a cada ano. Cerca de 1,6 bilhões de pessoas dependem das florestas, né, para sua subsistência, né. Isso inclui, então, 70 milhões de indígenas. Florestas são lar de mais de 80% de todas as espécies de animais, plantas e insetos terrestres. Eu até comentei sobre isso no vídeo da Amazônia, né, que não é só os animais, as árvores, tudo ali que estão sendo afetados, né? Também são os moradores locais, os indígenas, onde a maior parte dos indígenas hoje estão localizados, né? E também anualmente, né, devido à seca e à desertificação, cerca de 12 bilhões de hectares são perdidos, 23 hectares por minuto, são espaços então em que 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter crescido. E das 8.300 raças animais conhecidas, 8% estão extintas e 22% estão sob risco de extinção. Isso que dá mexer onde não deve, né? Como se fosse isso. E 80% das pessoas vivendo em área rural, em países em desenvolvimento, dependem da medicina tradicional das plantas para ter cuidados básicos para a saúde. E onde estão as plantas? Nas florestas. O que está acontecendo com as florestas? Desmatamento, queimadas e por aí vai, né? Então, um dos objetivos é que até 2020, né, esse ano, é assegurar a conservação, a recuperação do uso sustentável dos ecossistemas terrestres e de água doce, interiores e de seus serviços, em especial das florestas, zonas úmidas, montanhas, terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes ali dos acordos internacionais. Até 2020 também, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar as florestas degradadas e aumentar assim também o florestamento, o reflorestamento globalmente. Até 2030 também eles pretendem combater a desertificação, né, as queimadas, restaurar a terra e o solo que já foi degradado, incluindo
os terrenos afetados pelas queimadas, as secas, inundações e lutar então assim para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo, né? Quanto solo aí que não é queimado, onde poderia estar sendo usado para plantar coisas, sendo usados para outros meios, né? Também tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de animais e reforçar assim também o apoio global, né, nessa questão desse combate e inclusive por meio também do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar então oportunidades de subsistência sustentável. Bom, como eu disse, são muitos objetivos, dá para falar bastante. São 17 objetivos, né? Citei só 3 e falei um pouquinho sobre eles. Mas, como eu disse, é bastante, são objetivos ótimos. Também quem puder dar uma lida, né? É muito bom para vocês terem mais bases sobre isso, beleza? Mas, por exemplo, né, uma observação. O lixo, ele continua aqui no planeta, né? Então a gente tem que repensar nas coisas que a gente usa. Procurar ver coisas mais sustentáveis, por exemplo, veganas, né? Dentre outras coisas, algo que não vai deteriorar muito, não vai ter muito impacto contra o nosso mundo, né? O nosso planeta. Então a gente tem que repensar um pouquinho disso, porque, como eu disse, tem as ilhas de lixo. Você joga o lixo fora, só que o lixo não saiu do planeta, pra onde ele vai? Então é bom a gente fazer esse tipo de pensamento, né? Refletir sobre isso. O que a gente usa, né? O tipo de material, matéria-prima que a gente usa. Será que ela tem um impacto muito forte pro planeta? Então a gente tem que pensar nisso também. Bom, gente, por hoje é só. Vamos repensar aí as coisas que nós andamos fazendo, né? Em questão de usar coisas que podem impactar muito o nosso país, nosso mundo, né? Nosso planeta, né? E por hoje é só. Dúvidas, sugestões podem mandar também, beleza? E até a próxima.